Olá pessoal, mais um Labistec. Nós constantemente recebemos perguntas sobre rolamentos, as pessoas têm muitas dúvidas sobre rolamentos, né? Então nós decidimos fazer aqui, fazer um apanhado das principais perguntas, né? Eu tenho aqui relacionado aqui as perguntas, né? A gente vai responder algumas, né? E se você tiver alguma dúvida que não tenha sido esclarecida aqui, por favor, entre em contato nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, enfim. A gente está aqui à disposição para ajudar vocês, né? Então vamos à primeira pergunta. Como faço para identificar um rolamento? Bom, a primeira questão de se identificar o rolamento é a medida, né? Aqui você tem o diâmetro interno, externo e espessura. Então sempre começa-se pelo interno, externo e espessura. Aqui você já tem uma dica do que é o rolamento e depois vem a aplicação. Esse rolamento aqui, por exemplo, é um Max, é um rolamento de balança traseira, né? Então é um rolamento específico para balança traseira, não é indicado para uso em rodas. Então, achando a medida e a aplicação, aí a gente já consegue identificar qual o rolamento correto para o seu uso. Segunda pergunta, o que significa as siglas LLB, LLU e VV? Essas siglas são relacionadas à vedação, né? Em algumas marcas você encontra RS, 2RS. A Enduro ela usa as nomenclaturas LLB, LLU e VV. O que muda de uma para outra? LLB é a vedação mais comum da Enduro. São dois lábios que eles entram em contato com a ar do rolamento. Um lado externo protege de entrar umidade, sujeira, e o lado interno mantém a lubrificação do rolamento, né? São dois pequenos lábios que estão em contato com o ar do rolamento. A LLU é a mesma coisa, porém não são só dois pequenos lábios, é uma área maior de contato. Então o LLU, por exemplo, é usado em vedações de balança, onde o rolamento está mais exposto, né? Então é uma vedação mais firme, né? E mais protegida. A VV é uma vedação muito usada na linha Zero Ceramic. É uma vedação também, assim como o LLB, ela também tem dois lábios, só que eles não têm contato direto com o ar do rolamento, né? Então a própria lubrificação é que faz esse contato entre vedação e ar do rolamento. É uma vedação bem mais livre, né? Mais uma pergunta, diga algo sobre a durabilidade dos rolamentos. A durabilidade dos rolamentos ela pode variar conforme até o tipo de rolamento, né, e a manutenção do rolamento. É sempre importante você utilizar as ferramentas próprias. Muitos dos casos de problemas com rolamentos acontecem na instalação. O rolamento ele entrou de forma errada, ele entrou de forma... houve um excesso de carga sobre o rolamento e ele, obviamente, depois que ele está no lugar, no cubo, no central, ele trabalhando de forma errada, torto, né, ou com a carga errada, ele vai desgastar mais rapidamente. Também tem a manutenção, é sempre bom você levar um mecânico especializado, existem as graxas próprias para isso, principalmente os rolamentos de cerâmica, que eles requerem mais manutenção, são rolamentos mais livres, tem boa durabilidade. Se você pega o XD15, é o rolamento de cerâmica mais durável do mundo, né? Mas, como todos os rolamentos, como tudo hoje em dia, né, necessita de mais manutenção. Então é importante que você tenha um bom mecânico e boas ferramentas. Ferramenta a gente vai falar daqui a pouquinho também sobre ferramenta também. A Enduro faz rolamento somente para bicicletas? Não, a Enduro, na verdade, se você entrar no site deles, existe a parte industrial, eles fazem rolamentos de vários segmentos para a indústria, e como é uma marca que ela tem uma proximidade muito grande com a bicicleta, eles, se você entrar no site da Enduro, você vai encontrar os parceiros da Enduro, são muitos parceiros no segmento de bicicletas. Ela tem uma ligação muito forte com a bicicleta. Então todas as grandes marcas, talvez eu não possa citar aqui, mas todas as grandes marcas recorrem à Enduro para fornecer os seus rolamentos ou soluções. Por exemplo, você pega casos de balança traseira, precisa de rolamentos um pouco específicos, né? Então eles recorrem à Enduro para acharem as soluções para os seus projetos. Rolamento é tudo igual?
Não é igual. Um rolamento para máquina, por exemplo, você vai encontrar muito, as pessoas dizem de rolamento com vedação blindada, né? O que é uma vedação blindada? A mais conhecida é a ZZ, é uma vedação de metal. É uma vedação para um caso de máquina, onde o rolamento está protegido, máquina, automóvel, né? O rolamento está protegido. No caso da bicicleta, ele no central, na balança traseira, às vezes até em cubos, os rolamentos estão expostos. Outra questão é com relação à carga, né? Você tem forças axiais, tangenciais e radiais que agem sobre o rolamento. Às vezes você tem um rolamento que fica em máquina e fica paradinho numa posição só, em uma dessas cargas. Na bicicleta, você tem várias forças agindo. Então, a Enduro ela fabrica rolamentos com um apoio maior para todas essas cargas e as esferas também são maiores. Então, por exemplo, na força tangencial, né, que é uma força assim, diria angular, né, ele tem um apoio para esses casos, né? Se você for pegar um rolamento de máquina, ele não vai ter a vedação, ele não vai ter esse apoio e, obviamente, o desgaste vai ser maior. Não é porque o rolamento ele gira a determinados RPM ou graus, né, de temperatura que ele vai ser eficiente para a bicicleta. Então vamos levar em consideração a eficiência e a durabilidade. Então muito cuidado, às vezes as pessoas vão lá em casa de rolamento, vai encontrar exatamente a mesma medida de rolamento, pode ser que encontre sim, mas aquilo não é específico para bicicletas, né? Cada caso é um caso. Qual rolamento você indica para links de balanças? Essa é uma questão que aparece muito para a gente. A balança traseira, o movimento são apenas poucos graus. O rolamento da roda é um giro, pode ser um giro, né, constante, e dependendo da bike que se utiliza, uma bike de estrada, o giro é bem maior. Na balança traseira é só esse movimento. Porém, a carga lateral, né, o esforço lateral, é muito grande. Então, para a balança traseira, o indicado é a linha Max. O que seria a linha Max? Ele não tem aquela gaiolinha que segura as esferas, ele é completamente cheio de esferas. E como disse anteriormente, uma vedação LLU, que é uma vedação que ela mantém o rolamento mais protegido. Vai reduzir o giro do rolamento, é verdade, mas a balança não precisa de giro. E você tem um esforço lateral, né, uma resistência ao esforço lateral muito maior, às vezes até o dobro do que um rolamento convencional aguentaria, né? Então aqui a gente tem um 6805 LLU Max BO. Daqui a pouco eu explico o que é um BO, Black Oxide. O que significa a sigla ACB? ACB, traduzindo, seria rolamento de contato angular. A gente tem aqui um rolamento de caixa de direção, né? O que é contato angular, né? Você tem, como eu falei anteriormente, força axial, radial, tangencial. A caixa de direção, ela trabalha dessa forma, o rolamento trabalha dessa forma. Então, o apoio dele é a 45 graus, né? Então, esse é um dos tipos de rolamento de contato angular. A gente também tem alguns, no caso aqui tem um central, que ele também tem contato angular, também é um rolamento dimensionado para contato angular, né? O central aqui você tem o esforço do pé de vela, então precisa ter esse apoio maior, né? Geralmente quase todos os rolamentos de contato angular são de caixa de direção. Quais as vantagens do rolamento de cerâmica? Outra grande dúvida que aparece, né? O rolamento de cerâmica, se você pegar uma esfera de aço e uma esfera de cerâmica, a esfera de cerâmica ela sempre vai ser mais polida, então você tem uma resistência ao atrito muito menor do que uma resistência, se você pega uma esfera de aço, ela é toda porosa, a de cerâmica ela é mais lisa. Então, tanto no giro como até na própria carga, vamos imaginar que você está escalando, está subindo, você está aplicando cargas ali, né? O rolamento de cerâmica vai vencer essa carga muito mais facilmente do que um rolamento de aço.
Então essa é a grande diferença de um rolamento de cerâmica para um rolamento de aço. E você tem, no caso a Enduro tem 3 níveis de cerâmica: o Ceramic Hybrid, que é um rolamento com custo-benefício bem interessante, né? A vedação LLB, o Zero Ceramic, que é o rolamento mais empregado nas bicicletas de estrada, tem uma vedação VV, e o XD15 para quem quer o melhor dos dois mundos, né? Um rolamento que ele atende a todos os tipos de bikes, né? Tem um giro muito bom, né? E é o rolamento de cerâmica mais durável do mundo. Mais uma pergunta: o que significa ABEC? A ABEC é uma sigla, né? É uma espécie de diretriz que determina a qualidade do rolamento, o giro dele, né? Para bicicleta, geralmente a gente utiliza os rolamentos ABEC 3 para os rolamentos comuns e ABEC 5 para os rolamentos, por exemplo, os rolamentos de cerâmica já são ABEC 5. No caso da linha Max, que eu falei anteriormente, ele não se encaixa em nenhum ABEC. Mais uma pergunta: qual a diferença do Max para o Max BO? BO é Black Oxide, né? Os dois são o mesmo rolamento, o que vai mudar é esse tratamento aqui escuro, né? Black Oxide seria oxidação negra, né? É uma espécie de anodização, que ela mantém o rolamento superficialmente protegido contra a corrosão. Você também encontra alguns Black Oxide em caixas de direção, e toda a linha Zero Ceramic já vem com Black Oxide. Se você já teve uma balança traseira que o rolamento oxidou, né, você vai sacar esse rolamento, aquela oxidação pode ser que tire um pouco de material do quadro. Então aconselha-se a, quando colocar o próximo rolamento, colocar Black Oxide. Esse é só mais um das empregabilidades do Black Oxide. Quais ferramentas você indica para trabalhar com os rolamentos da Enduro? Não só da Enduro, mas como todos os rolamentos, né? A Enduro ela tem várias ferramentas. Como eu falei anteriormente, né? Acontece muito de estragar o rolamento na hora de instalar. A gente tem aqui, essa é uma 005, que é uma ferramenta. Aqui você tem os bits, aqui é um 6805, olha, vai encaixar certinho para esse rolamento. Então ele vai entrar sem esforço e vai entrar, não vai entrar torto. Então você tem aí uma garantia de que o rolamento ele vai girar melhor e vai ter uma durabilidade maior. Enfim, a gente também tem os sacadores, aí tem várias linhas de rolamento. Eu queria até destacar essa 050 que chegou agora, que é, digamos, um upgrade para a 005. Aqui a gente tem para a caixa de direção, que não tinha anteriormente, o eixo para cubos e para a balança traseira. E agora você consegue tirar os manípulos, né? Então esses mesmos manípulos você usa nessas 3 aqui e usa esses bits aqui também, tá? Mais uma pergunta: o que significa torque tight? Os movimentos centrais press fit. O que é um press fit? Você tem um copo, geralmente uma espécie de nylon, e vai prensado um rolamento aqui dentro, né? Esse copo fit porque ele molda entre o rolamento e o quadro, né? Os press fit, que a gente conhece como, também usa a sigla PF, né? Você tem Shimano, você tem o PF30, você tem o 386 Evo, tem vários press fit aí no mercado. Os press fit, conforme alguns casos, por exemplo, se a pessoa é muito forte, muito alta, ela costuma dançar no quadro e fazer ruído, né? Começa a estralar. O torque tight, ele é prensado também no quadro, só que ele é um corpo de alumínio e aqui você tem uma rosca e você trava esse central no quadro, então ele não vai dançar, né? Outra vantagem, todos os press, você tem uma tolerância aqui, quando você pressiona o rolamento, ele vai ter uma certa carga no diâmetro externo. No torque tight, o rolamento, você pode ver aqui, talvez vocês não vão conseguir ver, mas o rolamento ele é solto.
né? Na hora que você trava ele aqui, o rolamento continua solto, ele só vai para o lugar na hora que você coloca o pé de vela. Ou seja, o rolamento não trabalha com uma sobrecarga no seu diâmetro externo, então vai ser um rolamento que vai durar mais e vai ter menos atrito. Qual a origem da Enduro? A Enduro, a origem dela é americana e é uma empresa que a gente tem uma proximidade muito grande, a parceria já tem muitos anos, né? E nossa gama de produtos da Enduro tem crescido cada vez mais. Tá? Tenho um pé de vela Shimano e quero colocar em uma bike BB30. Qual a solução? Essa daqui é uma das soluções, né? O que seria o pé de vela da Shimano? Ele usa um eixo 24 e o BB30 originalmente é um eixo 30 de alumínio. Existem várias adaptações. Esse daqui, por exemplo, ele é esse Torque Tight aqui, ele é um PF30, né? Um Press Fit 30 para Shimano, né? Então ele tem uma redução para o eixo 24. Aqui também é um BB30 para Shimano. Então a gente tem muitas soluções para o GXP, para o Dub, a gente tem várias soluções para atender casos de quadros e casos de pé de velas, né? Para tentar fazer com que a maior parte das marcas de quadros consigam trabalhar com a maior parte dos pé de velas do mercado. É isso aí, pessoal. Espero que muitas das dúvidas tenham sido esclarecidas. Se você tem mais dúvidas, por favor, entre em contato nas nossas mídias sociais. Se você é consumidor, não perca tempo, tenha produtos Enduro nas suas bicicletas. E se você é lojista, abasteça a sua loja com os nossos produtos. Qualquer dúvida, estamos aí. Grande abraço!